ao Senhor. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Eu vou ler com vocês um texto que está em 2 Reis, capítulo 3, versos 16 a 20. E antes eu quero lembrar você que está com a sua criança aqui, nós temos lá o Ministério Infantil que atende as crianças até 9 anos, você pode encaminhá-los lá, tem uma ministração específica para eles. E se você durante a mensagem quiser tomar um cafezinho, olha que chique, ou tomar uma água, você pode simplesmente erguer a sua mão, o seu braço, que um dos nossos ajudantes, os helpers, eles vão estar indo até você, vão ver o que você precisa, e eles estão aqui, como diz na camiseta deles, prontos para servir vocês, amém? Então não se acanhe, já tem gente, toda uma equipe preparada para isso, basta você erguer a sua mão, amém? 2 Reis 3, versos 16 a 20. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes derrubarão. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Amém? Amém? Você pode se sentar. A palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje tem muito a ver com algo que Deus está falando comigo já há alguns meses. E, assim, é algo extremamente simples, é um recado de Deus para cada um de nós aqui, de uma forma bem simples, bem concisa. Eu não vou me aprofundar muito nas questões, você vai ver, vai ser uma coisa bem objetiva. E eu quero que você esteja atento, porque Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar com você a este respeito, amém? Nós vamos meditar a respeito do Deus que age de repente. E é isso que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos meses. Eu lembro que a primeira vez que Deus falou comigo, eu estava lendo aquele devocional pop, e ele falava, eu abri assim, justamente na página que falava a respeito do sobrevivente designado. Não sei quem já assistiu a série. E basicamente fala da história de alguém lá do governo dos Estados Unidos, e ele acabou sendo destituído do cargo dele de manhã. Houve todo um revertério lá na situação, na história. O presidente foi morto, o vice-presidente, todos. E ele era o sobrevivente designado para assumir a presidência dos Estados Unidos, caso uma catástrofe como aquela que aconteceu viesse realmente a se concretizar. Se concretizou e ele passou de destituído do cargo de manhã, no final da noite ele era o presidente dos Estados Unidos. E Deus falava comigo a respeito de que em 24 horas tudo pode mudar. E o devocional que eu lia falava a respeito assim de que existem dias que são chaves nas nossas vidas e que tudo muda. Eu não sei se você já teve experiências, eu já tive uma experiência muito ruim com essa questão de um dia você acorda de um jeito e você termina o dia de outra maneira, que assim, o mundo desaba na tua cabeça e você perde o chão. É basicamente isso. Mas existem alguns dias chaves também nas nossas vidas. Por exemplo, você que tem filho, um belo dia você não tinha filho. De repente, estava sendo gerado no ventre da sua esposa, mas de repente no final do dia o bebê já veio ao mundo. Então você começou o dia sem ter um bebê nos braços e terminou o dia com um bebê nos braços. O dia do seu casamento é assim também. Você amanhece solteiro e termina o dia casado. Então existem vários dias assim que dentro de 24 horas, absolutamente tudo na sua vida, tudo na sua história pode mudar. E daí, vendo esse texto aqui, nós precisamos entender primeiro o contexto desses versículos que nós lemos, esses 4, 5 versículos que nós lemos ali. Tem muitos reis envolvidos aqui na história, então para não correr o risco de eu me embananar nos reis, eu vou ler para você o contexto da história, por favor, preste atenção nisso. Jorão, ele era filho de Acabe.
e ele começou a reinar em Israel, né, em substituição a seu pai logo depois da morte de Acabe, e ele começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aí, em Moabe, havia o rei de Moabe, o nome dele era Mesa, ou Mesa, não sei a pronúncia correta. E após a morte de Acabe, ele acabou decidindo se rebelar contra Jorão. Então, o rei de Moabe, Mesa, estava contra Jorão, que era filho de Acabe, que reinava sobre Israel. Jorão, por sua vez, ele foi pedir ajuda contra Mesa para o rei de Judá, que era Josafá. Josafá, que estava governando Judá. Então, Jorão foi pedir ajuda para Josafá. E daí os dois reis decidiram ir pelo caminho do deserto de Edom até a cidade de Moabe. Sendo assim, o rei de Edom se juntou a eles. E por 7 dias eles caminharam. Eles estavam juntos e caminharam através do deserto, até o momento que eles perceberam que eles estavam sem água. Alguém pisou na bola e errou feio no cálculo da água, e eles se viram, aqueles 3 reis, com os seus exércitos, as suas caravanas, toda aquela multidão de gente junto com eles. Eles estavam no meio de um deserto árido, e eles estavam sem água. E daí bateu o desespero. Aí Jorão, que era filho de Acabe, que resolveu se rebelar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como a Bíblia fala, ele foi o primeiro a se desesperar. E ele falou: Senhor, por um acaso o Senhor planejou isso? Foi intencional de Deus nos trazer neste deserto para nos matar? E essa é uma tendência muito grande de nós, quando estamos com a consciência pesada. Vamos combinar uma coisa? Que nós sabemos que nós estamos desagradando a Deus. É ou não é? A gente sabe quando a gente está fazendo coisa errada. Aí o calinho aperta, a primeira coisa que vem na nossa mente é castigo de Deus. Deus está pesando a mão. E foi isso que Jorão fez. Aí Josafá, ele era um homem segundo o coração de Deus. Josafá, né, agradava ao Senhor. E ele olhou bem para aquela situação e falou assim: peraí, sempre tem aqueles homens de Deus sensatos, né, centrados, cheios do Espírito Santo. E ele disse assim: peraí, no meio desse monte de gente que está aqui conosco, será que não tem algum profeta a quem nós possamos consultar ao Senhor? Será que não tem alguém aqui que a gente possa perguntar e ver com Deus se realmente Deus nos trouxe aqui para que perecêssemos? E daí o texto todo, ele dá a entender que o profeta Eliseu estava ali entre eles. E quando eles foram falar, lá no capítulo, os 3 reis, eles acabaram indo pedir uma palavra do Senhor. E daí quando eles foram falar com Eliseu, Eliseu foi muito profeta. E ele disse assim: olha, eu não quero nem olhar para a cara de Jorão. E ele foi bem claro: eu só vou falar com vocês porque Josafá está junto. Se não fosse por Josafá, nem na sua cara, Jorão, eu olhava, eu não ia atender vocês 3. E daí Eliseu consultou ao Senhor, e ele pediu que trouxessem, né, antes de consultar ao Senhor, ele pediu que trouxessem um arpista que pudesse tocar uma música. E à medida que a canção estava sendo entoada, sobre Eliseu veio o Espírito do Senhor. E a ordem do Senhor para eles foi de que, os versículos ali que nós lemos, para que eles cavassem muitas cisternas naquele vale. Vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Não tem como deixar de imaginar aqui o significado da palavra Efraim, que quer dizer: o Senhor me prosperou na terra da minha aflição. Exatamente no lugar aonde eles estavam, em meio a um deserto, Deus deu uma palavra específica para eles: vocês não vão ver sinal nenhum, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, no entanto esse vale vai ficar cheio de água. Ou seja, Deus é um Deus que age no de repente. Você já experimentou o haja de Deus na sua vida? O de repente? Aquele fator surpreendente, surpresa de Deus na sua vida? Quem já teve essa experiência? Gente, a Bíblia está repleta de exemplos assim. Na criação não havia nada. A terra era sem forma e vazia. E de repente, o haja de Deus veio.
E houve vida, e houveram seres viventes, e houve o firmamento, e houve as estrelas, o sol, a terra seca, o mar, e tudo isso que nós vemos até hoje, houve cada um de nós. De repente, algo vai acontecer. Deus disse para eles simplesmente: cavem as cisternas, façam a parte de vocês, porque a minha parte, eu sou Deus poderoso e eu vou fazer, eu vou agir na sua vida. E assim como Deus fez várias vezes, em várias situações no passado, Deus está nos dizendo hoje: não desista, permaneça firme, fiel, porque o haja de Deus vai chegar. Porque o Deus que age de repente, Ele ainda age hoje na sua história, por mais difícil que ela esteja se transparecendo diante de você. Abraão, depois de tantos anos, aguardando, esperando, ele tinha recebido uma promessa de Deus de ter um filho. Depois de Abraão ter tentado dar o próprio jeito dele, tomando lá uma concubina, tentado dar o jeito dele para que a promessa de Deus viesse à existência. De repente ele viu a sua esposa, ele viu Sara grávida. Moisés, ele estava pastoreando e do nada, de repente, a sarça pegou fogo, começou a arder em fogo e Deus falou com ele. Ele estava simplesmente trabalhando, cuidando dos seus rebanhos, e o Senhor falou com ele. Um outro exemplo do de repente de Deus é José. Depois de quantos anos de humilhação, de vergonha, de perseguição, dele perder absolutamente tudo o que ele tinha, por causa da interpretação de um sonho que Deus deu para ele, ele se tornou o governador do Egito. De repente, as coisas mudaram. Eu não acredito que José teve a sacada de Deus ou a revelação de Deus que hoje as coisas vão mudar, hoje o mover vai acontecer. Ele simplesmente estava vivendo a vida dele e do nada algo aconteceu e as coisas convergiram e Deus abençoou e Deus honrou para que ele estivesse sendo colocado como governador de todo o Egito. Um dia havia uma mulher escrava, órfã, que ela foi levada, o nome dela é Esther, você conhece a história. Um belo dia ela foi levada ao castelo como escrava. E lá ela recebeu um tratamento por 6 meses junto com outras mulheres. E o rei se encantou por ela. E de repente ela se tornou rainha. E Deus, através de Esther, proveu a libertação e o escape para o povo de Israel. Foi de repente. Eu não acredito que Esther via o final da história. Mas ela foi passando pelas fases, assim como um jogo de videogame, você vai passando por fases sem saber se elas acabaram ali ou se tem uma depois ou não. Mas você vai passando e vivendo os dias em fidelidade a Deus, em obediência ao Senhor, porque tudo que esses homens e mulheres, eles fizeram quando de repente de Deus agiu na vida deles, tudo que eles fizeram foi estar na presença do Senhor. Eles não deixaram de orar, eles não deixaram de clamar. Foi de repente que Davi foi chamado pelo seu pai lá no pasto. Ele estava despreocupado, um moleque no pasto, cuidando do seu trabalho, do seu afazer diário. E de repente ele chega na casa dele, ele vê toda uma situação onde Samuel chega, derrama azeite sobre ele e unge ele como novo rei. Chamado por Deus para ser como um rei, foi de repente. Foi de repente que um moço um dia olhou 7 vezes para o céu e não havia nada a não ser uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E de repente, uma chuva torrencial caiu sobre toda a terra. De repente, nenhum deles esperava qualquer coisa. Alguns deles passaram anos clamando, como foi com José, como foi com Abraão. Eles passaram tanto tempo buscando, tanto tempo insistindo. Irmãos, sinceramente eu acredito que José por muitas vezes desanimou. Ele teve pensamentos desanimadores, dizendo assim: Deus esqueceu de mim. Deus não está ouvindo, Deus não está lembrando de mim, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo o meu choro, o meu pranto. Mas de repente,
porque José não desistiu, apesar dele pensar muitas vezes que Deus havia esquecido. José não apostatou da fé, não abandonou a sua crença em Deus, ele permaneceu fiel, e por isso o de repente de Deus foi possível na vida de José. Assim é comigo, assim é com você. De repente, Deus vai mudar o rumo da sua história. Vai ser de repente, você vai ver a resposta daquele clamor e daquela oração que há tanto tempo você tem feito, e há tanto tempo você tem esperado e clamado ao Senhor. Algumas vezes você até esquece de orar, porque você já pediu tantas vezes, e algumas pessoas já pediram por anos, né? Você pedir muitas vezes assim por alguns dias é uma coisa, você pedir por anos é outra completamente diferente. E de repente o Senhor vai fazer um grande milagre na sua vida. De repente um anjo apareceu para uma virgem e disse para ela que ela traria ao mundo o Messias, que era tão esperado por Israel. Foi de repente que um som como um vento impetuoso invadiu uma casa. E todos aqueles que estavam ali, naquela casa, eles foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a ter a ousadia e a intrepidez para divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. É de repente que aquela ousadia do Espírito Santo de Deus que você tem clamado tanto, para ser testemunha na sua faculdade, no seu local de trabalho, no meio da sua família, vai ser de repente que Deus vai vir e Deus vai ungir você, seus lábios, e Deus vai usar você para ganhar os seus, para ganhar os da sua casa. É de repente que nós vamos ver os milagres acontecerem nas nossas vidas. Foi de repente que Paulo e Silas, numa prisão, presos, e a igreja orando por eles, orava, intercedia por eles, e quando eles entoaram louvores, de repente houve um mover, um terremoto tão violento, que os alicerces daquela prisão foram abalados, as portas se abriram e as correntes deles se soltaram. Você consegue entender que Deus é um Deus que age no de repente? De repente você não tem dinheiro para pagar a sua conta e Deus abre a porta para você. Irmãos, eu tenho um testemunho muito maravilhoso. Sexta-feira eu estive na minha faculdade e eu tranquei a minha matrícula. Hoje de manhã, de repente, uma pessoa chegou a mim e disse assim: mas você vai trancar? Não, eu vou pagar o seu semestre da faculdade, mês a mês. Gente, foi de repente. Eu já tinha perdido as esperanças, eu já tinha dito: Deus, eu não estou entendendo mais nada dessa vida, mas estou aqui. Eu entendo que o Senhor é soberano, eu entendo que o Senhor é fiel, e eu aceito a sua vontade, seja feita a sua vontade. E eu falei: mas Pai, eu sei a palavra que o Senhor me deu para eu estar fazendo este curso que eu estou fazendo. Eu sei que foi a boca do Senhor, eu sei que foi a voz do Senhor, eu não fui movida por mim. O Senhor abriu as portas desde o início e eu não entendo agora, mas de repente o agir sobrenatural de Deus veio na minha vida. Estou aqui diante de vocês, testemunha viva do de repente de Deus, e eu sei que muitos de vocês aqui têm histórias muito maiores do que essa para contar, do de repente de Deus na vida dos seus filhos. Sabe, às vezes você está passando por um momento de tamanha dor e de tamanha desesperança. Você não acredita mais que Deus pode mudar essa situação da sua vida. Talvez, como eu, você tenha ido lá e fazer a sua parte. A parte do povo ali que nós lemos o texto era construir cisternas. A minha parte era trancar a matrícula para eu não perder tudo que eu já tinha feito. Você está fazendo a sua parte, então Deus pode agir no sobrenatural. Eu estou falando para vocês num Deus que faz milagres. Você consegue entender isso? Talvez para você seja difícil de compreender, porque você nunca experimentou o sobrenatural na sua vida. Só quem caminha com Deus, quem faz a sua parte com Deus. Irmãos, desde que eu me conheço por gente dentro da igreja, meus pais foram para Jesus, eu tinha 8 para 9 anos. E eu me apaixonei pelo Evangelho do Senhor Jesus desde novinha, quando os meus pais foram para a igreja. Eles me levaram. Depois eu confessei, né, a Jesus como meu Salvador, professei a minha fé e nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Desde lá, dos meus 8, 9 anos, eu fui ensinada a ser dizimista e ofertante dentro da casa de Deus. Pergunta para mim se alguma vez eu deixei de dar o meu dízimo, a minha oferta, em todos esses milhões de anos-luz, né? Não vou entregar a minha idade, mas já está bem avançadinha.
Em todos esses anos eu nunca deixei de ser fiel a Deus, eu nunca deixei de fazer a minha parte, e Deus nunca me deixou faltar absolutamente nada. Faça a sua parte, faça aquilo que cabe a você fazer. Semana passada, durante a oferta, eu falei aqui, quem investe naquilo que ama. Se você ama a Deus, não basta simplesmente você dizer com os seus lábios, você precisa demonstrar o seu amor pelo Senhor, entregando a sua vida, obedecendo aos mandamentos dEle. Você precisa participar da ceia, você precisa descer as águas do batismo, isso é muito importante. Se você se diz cristão, você quer obedecer a Cristo, ser como Ele, então você precisa fazer isso, sabe? Você precisa se esforçar, se envolver em uma das nossas células, para você poder ser cuidado por outras pessoas, porque este é um princípio bíblico, do cuidar uns dos outros. Você precisa se envolver com as coisas de Deus. Se você diz que ama a Deus, você precisa investir naquilo que você ama, na casa de Deus. Investir com a sua oferta, com o seu dinheiro sim, com o seu dízimo sim. Nós precisamos ver entre nós uma geração de jovens que veem os seus sonhos sendo realizados pela bênção de Jeová Jiré, Deus provedor, em suas vidas, porque nós somos aqueles que estão escrevendo a história dessa geração. Este é o nosso tempo e nós precisamos viver isso para deixar exemplo. Nós conhecemos toda a história do povo de Israel porque eles viveram a história, deixaram o exemplo da história e nós podemos seguir. Nós precisamos fazer a nossa parte hoje, para que o de repente de Deus, como aconteceu no meio do povo de Israel, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com José, com Esther, com Paulo e Silas, com os cristãos da igreja primitiva, com tantos exemplos que eu dei aqui, e tantos outros que tem na Bíblia, nós precisamos fazer a nossa parte, para que o de repente aconteça em nossa história, nos nossos dias, e todos saberão que há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel, há um Deus na sua casa, há um Deus na sua vida, há um Deus na sua história, que Ele é um Deus que opera milagres, e nós precisamos viver os milagres. Nós precisamos crer que o Senhor é aquele que de repente pode curar a doença, a enfermidade que nós estamos enfrentando. Nós precisamos crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso a quem servimos, e que vai nos honrar, e que vai abrir a porta do emprego, e que vai trazer a salvação dentro da sua casa, vai livrar aqueles a quem você ama das drogas, dos vícios, de bebidas, de cigarro, de prostituição e de tantas coisas. Nós precisamos crer no Deus que age de repente. Paulo e Silas estavam cantando, eles não estavam reclamando da vida. Eu estou preso, Deus me desamparou, eu não vou mais servir a igreja, eu não vou mais pregar o evangelho de Jesus. O dia que eu sair desta prisão, eu não vou mais, porque olha, antes eu não servia a Deus, e olha quão próspero e abençoado eu era. Agora eu estou servindo ao Senhor e eu estou aqui preso. Essa foi a postura deles. Eles se colocaram a cantar hinos ao Senhor, e o de repente de Deus agiu na vida deles. O de repente de Deus agiu na vida deles. O povo de Israel estava orando, eles foram clamar. Naquela época eles só buscavam a Deus através do profeta, e eles foram orar, buscar ao Senhor através do profeta, e Deus os respondeu em meio ao clamor. Não é momento de você desistir. Não é momento de você parar a sua caminhada. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite hoje, pensando em chegar no seu líder e dizer assim: olha, eu não quero mais, porque eu não estou sentindo. Irmão, se eu fosse sentir alguma coisa para servir a Deus, eu juro para vocês que eu não ia estar aqui mais há anos. Eu já tive tantos momentos na minha vida assim que eu falei: Senhor, como eu falei agora há pouco aqui, Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Eu não sei. Só o que eu sei é que eu tomei uma decisão na minha vida e eu vou nela até o fim. Eu posso não sentir mais, eu posso não crer mais, mas eu sei quem o Senhor é.
Eu já vi a tua mão agir e atuar, e não foi algo que me contaram. Eu já vivi as minhas experiências com Deus suficientes para elas me dizerem que há um Deus em Israel, um Deus verdadeiro, que ama seus filhos e que opera milagres. Então, por mais que eu não sinta, o meu compromisso com Deus é até o fim. Até o fim. Nem que seja de arrasto, meu irmão, minha irmã, segue, só vai, só vai. Eu lembro de vezes na minha caminhada cristã que eu fechava os meus olhos assim e eu me enxergava como uma múmia, toda detonada assim, toda enfaixada de tanta coisa que eu vivi, que eu passei, e que eu dizia assim: Senhor, eu não tenho mais valor nenhum, eu não sabe nada. Mas eu nunca deixei de estar na casa do Senhor, servindo a Deus, ministrando a outras pessoas, porque eu não sou movida por aquilo que eu sinto, eu sou movida por aquilo que eu sei quem é Deus, pela adoração. Adoração, nós adoramos a Deus por quem Ele é. E nós louvamos a Ele por aquilo que Ele faz. Então muitas vezes você pode não ter louvor, né? Deus não está fazendo algo, mas se você tem um coração adorador, você adora a Deus por quem Ele é. E você sabe que Ele é fiel e Ele vai sim responder. Então se hoje você está aqui desanimado, desesperançado, o Senhor manda dizer para você: eu ainda sou o Deus que age no de repente. Eu vou fazer algo sobrenatural na sua vida, mas você precisa se posicionar e não desistir. Você precisa escolher nesta noite seguir. Amém? Eu peço que você fique de pé. E esta é a palavra do Senhor para você: siga em frente. Ah, mas eu tenho tantas questões, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas coisas. Irmãos, sério, vocês acham que José não tinha os problemas dele? Esther, talvez problemas de rejeição, uma mulher se tornando escrava. Pensa a situação dela, perdeu todos da sua família. Imagine as emoções, o que ela sentia. Imagina Abraão vendo ali a sua esposa, que Deus deu promessa e nada acontecia. Gente, todos os exemplos bíblicos que eu dei aqui eram humanos, pessoas como você é, como eu sou. E Deus não olhou para a pequenez da humanidade deles, e Deus fez um grande milagre. Deus quer fazer um milagre na sua vida nesta noite. Nesta noite, o primeiro milagre de Deus na sua vida é salvar você da escravidão do pecado. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa tomar essa decisão aqui nessa noite, nesse momento. Erguer a sua mão e dizer assim: Senhor, eu recebo a Jesus como teu filho. Porque sabe, mas eu creio em Deus, eu tenho a minha fé. A Bíblia diz que nós só somos filhos de Deus, só se tornam filhos aqueles que confessam ao Senhor Jesus, confessam a Jesus como seu Salvador. Se você não fizer isso com a sua boca, você é simplesmente criatura de Deus. Então você precisa fazer uma oração conosco e dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador, para ser aceito como filho de Deus. É o que a Bíblia fala. Você quer fazer isso nesta noite? Ergue a sua mão, que nós vamos fazer esta oração com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tem algumas pessoas levantando as mãos agora, e eu creio que mais outras ainda vão levantar. Deus está agindo entre nós, Deus está salvando, e o haja de Deus começa a vir à existência nessa noite em cada um de nós. Em cada um de nós. Eu estou vendo 3 mãos, 4 mãos, 5 mãos levantadas. Se você também quer entregar a sua vida a Jesus, ergue, levanta a sua mão. E se você vai se reconciliar hoje, você era um daqueles que estava dizendo assim: o Senhor não me ama mais, Deus está com os ouvidos fechados para o meu clamor, e hoje você se arrepende e quer dizer assim: Pai, perdão, porque eu estava me distanciando de Ti e hoje eu quero retornar. Ergue também a sua mão, você que quer se reconciliar com Jesus, e nós vamos orar com vocês. Eu peço que todos juntos vamos repetir uma oração bem simples. Fale assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e nesta noite eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor, Salvador e Mestre. Eu te entrego a minha vida para todo sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Vamos orar? Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje para entender que Deus é um Deus que age no de repente, que o sobrenatural de Deus vem. E eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente para nós orarmos juntos diante do altar, para você receber o mover sobrenatural do haja de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida. Você tem fé? Você tem fé? Hoje pela manhã a pessoa que falou comigo disse assim: Karina, você tem fé? Então vá lá, faça, porque eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Você tem fé nessa noite? Demonstra de alguma maneira. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar para que haja liberação do sobrenatural de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.